Primeiramente, antes de entrar na teoria da relatividade, nós precisamos fazer uma discussão a respeito de referencial. Então eu me reporto lá à época de Aristóteles, em que a descrição de um movimento por parte de Aristóteles era considerado como dogmas de fé. Ali era puramente, não existia experimentação, né? A experimentação é coisa da época aí de Galileu Galilei. Então, o Aristóteles, bem como os filósofos gregos, vejam só, eles apenas filosofavam a respeito do que eles acreditavam que estava acontecendo. Então, observe ali que os gregos eles acreditavam, né, que a velocidade de um corpo era mantida por uma força. Então, quer dizer, um corpo só poderia estar em movimento se existisse uma força atuando sobre esse corpo. Caso contrário, não. Bom, uma outra ideia também que vem dos gregos, que eles aplicavam ao movimento dos corpos, é que eles acreditavam, na verdade, nessa composição da matéria, de que nós tínhamos a terra, a água, o ar e o fogo. Seriam os quatro elementos aqui próximos à superfície terrestre, né? E no firmamento, além da Lua, ali existia o éter. E no éter tudo era perpétuo, tá? Mas nesse caso aqui, existia uma ordem para esses elementos, de forma que nós tínhamos a Terra, sobre a Terra deveria ficar a água, sobre a água fica o ar e o fogo nessa parte superior mais elevada. Então, por exemplo, por que eu coloquei essa foto dessa maçã em queda? Porque a maçã é um elemento como a Terra. Então, o seu lugar natural é a Terra. Uma vez que a maçã cai, o que acontece? Ela atravessa o ar para chegar na Terra. Quando nós atiramos uma pedra na água, o que vai acontecer? Essa pedra, no caso, ela afunda para chegar, né, também na Terra, porque abaixo da água fica a Terra. Por que, no caso, por exemplo, um rio corre para o mar? O rio corre para o mar porque seria, né, o rio correndo para o elemento água. Então, era dessa forma aí que os gregos justificavam o movimento. E, como foi falado aqui, dogmas de fé. Mas, já no caso de Galileu e de Newton, eles se preocupavam, né, em descrever o movimento, e a primeira coisa que eles perceberam era que quando um corpo ele estava em repouso, então a resultante das forças sobre esse corpo era igual a zero. Quando o corpo estava em movimento com velocidade constante, não existia também força atuante sobre esse corpo. Não existia, no caso, a resultante das forças era igual a zero. E somente para movimentos acelerados, então nós tínhamos ali uma força resultante não nula atuando. Bom, Galileu, ele foi o primeiro cara que começou a pensar na questão do referencial. E aqui eu vou apresentar uma ideia que, na verdade, é bastante simples, tá? Porque quando a gente discute a teoria da relatividade, que vai ser apresentada logo na sequência, o que acontece? A teoria da relatividade está associada a uma noção de tempo, certo? Está associada aí a uma noção de tempo. E o que acontece? Quando a gente pega um referencial inercial, tá? Nós consideramos então que livre de uma força resultante, os corpos são encontrados em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E se nós considerarmos qualquer referencial inercial, o que vai acontecer? Nós temos que as medidas de tempo elas devem ser absolutas, não dependendo de referencial. Então, quer dizer, o tempo ele seria síncrono em relação a referenciais. Então, aqui eu começo propondo uma ideia em que observe um trem que ele vai se deslocar de uma estação A para uma estação B e existe aí uma pessoa que está fora do trem, na estação, ela olha o relógio
e esse relógio marca 9 horas e 5 minutos, como tem uma pessoa também, você pode imaginar um funcionário dessas estações, né, que também vê a hora, 9 horas e 5 minutos, e o maquinista do trem, ele também, quando parte porque ele vê a hora 9 horas e 5 minutos. Aí o que, que acontece? Ocorre a viagem, e quando esse trem chega, então o funcionário que está na estação A, se ele olha o relógio, ele enxerga 10h35, bem como o funcionário da estação B, que estariam em repouso nessas estações, e o maquinista do trem também ele avista o horário de 10h35, né? Dando aqui uma ideia total da sincronia do tempo, uma ideia do tempo absoluto, porque nós consideramos aqui referenciais diferentes, tá? Então, pode ver que essas medidas de tempo, elas independem do referencial. Bom, no caso, para Isaac Newton também, nós podemos considerar o seguinte, o Isaac Newton também colocava, né, a questão dos referenciais serem equivalentes. E a ideia que eu vou colocar para vocês aqui é o seguinte, imagine uma pessoa que ela está parada sobre uma plataforma e ela tem uma bola e ela lança essa bola verticalmente para cima. Com uma velocidade inicial V0, essa bola sai da mão dessa pessoa. E existe uma outra pessoa dentro de um ônibus, por exemplo, que trafega com uma velocidade constante V. Isso aqui é muito importante, tá? Essa velocidade V é uma velocidade constante. E essa pessoa também arremessa essa bola para cima. Para facilitar as coisas, vamos considerar a mesma bola sendo arremessada verticalmente para cima com a mesma velocidade. A questão aqui da equivalência dos referenciais seria justamente o seguinte, que é impossível distinguir um referencial do outro. Porque quando lançada para cima, a bola alcançaria a mesma altura nos dois referenciais, levaria o mesmo tempo para retornar à mão da pessoa que lançou e chegaria com a mesma velocidade na mão dessa pessoa, sendo que seria impossível a distinção entre um referencial ou outro num experimento como esse. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não dá para saber se, né, a pessoa lança e ela está dentro de um ônibus em movimento ou se ela está numa plataforma, porque seria exatamente a mesma observação, tá? Agora, observe que aqui nós vimos, então, né, justamente essa discussão aqui do fato dos referenciais serem considerados para situações em repouso o MRU, essa seria a condição dos referenciais, e a medida absoluta de tempo. Mas quando Maxwell desenvolveu as equações para o eletromagnetismo, surgiu um problema, tá? Que aparentemente exigia um referencial especial. Deixa eu explicar o seguinte, a gente viu recentemente a aula sobre força magnética, então observa aqui, ó. E é claro, se você está estudando para o Enem, para os vestibulares, você já tem conhecimento desse conceito que eu vou explicar agora. Então, olha só, nós temos um fio condutor, esse fio condutor ele é atravessado por uma corrente elétrica. E nós sabemos que todo fio condutor atravessado por uma corrente elétrica são cargas elétricas em movimento, gera, né, o fio condutor gera ao seu redor um campo magnético. Esse campo magnético ele é perpendicular ao plano que contém o fio. Esse campo magnético ele é representado por linhas de campo circulares com centro nesse fio. E esse campo magnético, quanto mais distante do fio, menor a intensidade, quanto mais próximo do fio, maior a intensidade. Tá? Sabemos também que a corrente elétrica ela é composta pelo movimento dos elétrons. Porém, os elétrons se movimentam em sentido oposto ao colocado para a corrente elétrica aí. O que mais que nós sabemos? Nós também temos aqui conhecimento de que quando nós temos uma partícula elétrica, então uma partícula carregada eletricamente, se essa partícula está em movimento nas vizinhanças desse fio condutor,
ela pode ficar sujeita a uma força eletromagnética, tá? Agora, ou uma força magnética. Nesse caso aqui, o que nós temos? A situação proposta é que nós temos uma partícula carregada eletricamente que se movimenta verticalmente para cima nas proximidades do fio. Observando o ponto em que essa partícula se encontra, nós sabemos que o fio gera um campo magnético e esse fio, nesse ponto também, né, se a gente pensar que aqui o fio está disposto aqui verticalmente, nós temos um campo magnético entrando no plano. E observe que sendo V e B vetores perpendiculares entre si, nós temos uma força que vai aparecer num plano perpendicular a V e B, e que seria a força F aqui empurrando essa partícula para longe do fio. Tá, até aqui tudo bem. E vamos considerar que tudo isso que eu expliquei faz parte de um referencial S. Agora, nós vamos fazer uma mudança de referencial, tá? Nós temos aqui o mesmo fio, a mesma partícula que está em movimento com velocidade v, porém, nós fazemos com que esse fio se movimente verticalmente para baixo com uma velocidade v. Quando nós fazemos com que existe esse movimento do fio com velocidade v, o que acontece? Eu vou voltar lá no referencial S, porque esse aqui é o novo referencial S', e eu quero que você preste atenção que os elétrons se movimentavam para cima com velocidade v. Se o fio é movimentado para baixo com velocidade v, observe que o movimento do fio para baixo anula completamente o movimento dos elétrons. Então é como se os elétrons estivessem em repouso no nosso fio condutor. Mas os prótons, nessa situação, lembre-se que eles são partículas que estão lá no núcleo do átomo. Então os prótons aqui estariam, teoricamente, em repouso. Como o fio agora é movimentado verticalmente para baixo com velocidade v, então nós temos um movimento para baixo dos prótons. E lembre-se que a corrente elétrica, ela, no caso, quando ela foi determinada, ela estava de acordo com o movimento dos prótons, porque ainda não era conhecido o elétron. Então, beleza, isso não muda o sentido da corrente. Porém, devemos lembrar que a carga elétrica que estava em movimento aqui, ela tinha um movimento para cima com velocidade v igual à velocidade dos elétrons, certo? Agora, nós estamos considerando um novo referencial em que o movimento do fio é com velocidade v para baixo, que era a mesma velocidade que os elétrons iam para cima, portanto, anulando totalmente a velocidade dos elétrons. E, portanto, se essa carga tinha a mesma velocidade dos elétrons no movimento para cima, o que acontece com essa carga? Ela também, nesse caso, né, ela está em repouso em relação ao fio. Isso significa que se essa carga está em repouso em relação ao fio, a força sobre ela é igual a zero. Mas veja uma coisa, isso aqui corresponde a um movimento do fio condutor com velocidade constante. Então, quer dizer, se o movimento do fio corre com velocidade constante, isso aqui é um referencial inercial. Aqui o fio estava em repouso, então esse aqui também é um referencial inercial. E de acordo com o postulado de Newton, o que vai acontecer? Nós teríamos que obter nas duas situações exatamente o mesmo resultado, sendo que para o fio em repouso no referencial S nós temos uma força F, para o fio em movimento essa força sobre a partícula simplesmente não existe. Então, observe que nós temos um problema aqui que nos faz pensar se, no caso do eletromagnetismo, precisa existir um referencial especial, então. Mas esse problema é mais complexo, porque nós, então, começamos a nos perguntar se existe a necessidade de um referencial especial. Que referencial seria esse? Bom, o que os físicos fizeram, então, para resolver esse problema? Primeiramente, eles imaginaram que aqui seria necessário, então, para resolver o problema, passar a considerar
passar a considerar a existência do éter, de forma então que a luz se propagaria através do éter, que permearia aí o ar e o vácuo, inclusive. Então, essa era a ideia para poder resolver esse problema. Mas a questão é o seguinte, vejam, essa ideia do éter, ela foi refutada através de um experimento que está colocado aqui, ó, feito por Michelson e Morley. E esse experimento, no caso, refuta a ideia do éter pelo seguinte, vamos explicar esse experimento. Então, primeiramente, para o éter existir, o éter ele era algo praticamente mágico na sua concepção. Por quê? Porque ele tinha que ser rígido, extremamente rígido, para que as ondas luminosas se propagassem através dele com uma velocidade altíssima. Tá? Nós estamos falando de luz, então nós precisamos de um meio em que um meio elástico, né, na verdade, é muito rígido para que a luz propagasse, então, com a própria velocidade que ela tem através desse meio, ou estaríamos considerando velocidades altíssimas para ondas. Só que, ao mesmo tempo, como esse meio estaria permeando a tudo, ele teria que ser extremamente tênue, porque os astros teriam que se movimentar através dele. Então, veja a dificuldade já na concepção desse meio. Mas o experimento que o Michelson e o Morley, então, eles consideraram, é que é o seguinte, o éter, se ele está, né, envolto do planeta Terra, então deveria existir um vento de éter, de forma que a luz seria certamente arrastada por esse vento de éter. Então a ideia deles foi fazer o seguinte, foi lançar um raio luminoso, esse raio luminoso ele seria dividido em dois raios que se propagariam em direções distintas entre si. Um raio iria na direção do movimento da Terra e o outro numa direção perpendicular. Os caminhos percorridos pelos raios de luz seriam rigorosamente o mesmo. E o que eles acreditavam? Eles acreditavam que se a luz ia percorrer exatamente o mesmo caminho, e se nós tínhamos um feixe de luz que acompanhava o movimento da Terra, consequentemente, o próprio movimento do éter, e o outro iria numa direção perpendicular, deveria haver, na hora que esses raios de luz fossem detectados, um atraso de um raio em relação ao outro. Mas não foi o que aconteceu. Os tempos obtidos foram exatamente iguais. E logo, né, a teoria do éter ela foi refutada em função desse experimento de Michelson e Morley. Então observe que quando nós chegamos nessa época, o que havia então de conhecimento, né? Aqui, a ideia do éter já estava refutada, experimentos também já tinham mostrado que a velocidade da luz era uma constante universal e essa velocidade determinada com exatidão era de 299.792,55 km por segundo, tá? Mas, refutando o éter, voltávamos a ter aqui um problema que não conseguia explicar novamente o problema do eletromagnetismo, exigindo aí um referencial especial, então, só para o eletromagnetismo. Esse problema foi solucionado através de dois matemáticos, o Hendrik Lorentz e o Jules Poincaré. E, nesse caso aqui, eles desenvolveram uma relação matemática, um conjunto de relações, em que eles introduziram o chamado fator de Lorentz. E esse fator de Lorentz, ele, então, no caso, conseguia fazer aí a correção entre referenciais, tá? Entre referenciais. E deixa eu mostrar aí como funcionava essa ideia. A conversão de Galilei de um referencial S para um referencial S',
podemos imaginar um referencial S em repouso e um referencial S' em movimento com velocidade constante. Ele colocava, então, o seguinte, que x' seria x menos vt. A conversão de Lorentz entre esses referenciais, então, já introduzia o fator de Lorentz. Onde, no curso Physics in Box, eu faço a dedução, né, como se chega nesse fator de Lorentz, mas aqui, nessa live, até porque é uma dedução matemática um pouquinho chata, bem trabalhosa, então aqui eu apenas vou apresentar aqui a fórmula matemática do fator de Lorentz, onde o fator de Lorentz, então, é 1 sobre a raiz de 1 menos v, que seria a velocidade considerada aí para o referencial, dividido por c, tudo isso elevado ao quadrado. Então, primeiramente, precisamos considerar uma coisa aqui. Como a velocidade de v é menor do que a velocidade de c, então sempre nós teremos o fator de Lorentz como algo maior do que 1. É um valor numérico e sempre maior do que 1. Então guarde bem que esse fator de Lorentz ele não pode ser 0, alguma coisa, é sempre maior do que 1. E, naturalmente, se v for muito menor do que c, a equação de Lorentz acaba se resumindo à própria conversão de referenciais proposta aí por Galileu, ou por Newton, né? Eles, digamos assim, que trabalhavam nessa questão do referencial inercial. Bom, aqui, né, essa segunda V menor que C, observe que se V é muito menor que C, nós temos aqui somente dentro da raiz 1 e 1 sobre 1, nós teríamos o fator de Lorentz valendo 1, o que leva a segunda equação para o que vemos aqui na primeira, x' igual a x menos vt. Bom, então observe que Lorentz e Poincaré, quando eles desenvolveram essa equação, né, do fator de Lorentz, para eles era considerada apenas uma curiosidade matemática, mas que conseguiu resolver o problema do eletromagnetismo, porque quando considerado então o referencial S, né, e o referencial S' através do fator de Lorentz, isso aqui corrigia o problema e o resultado daí obtido era exatamente o mesmo. Bom, mas, como eu estava comentando, eles consideravam aqui que era apenas uma espécie de curiosidade matemática. E, no caso, o Albert Einstein, ele desenvolveu a teoria da relatividade e a base que ele considerou foi justamente os trabalhos ali para isso, né, de Lorentz e Poincaré. Então, eu vou agora apresentar a teoria da relatividade e vocês vão ver, né, que esse fator de Lorentz aqui ele é fundamental para a compreensão da teoria da relatividade. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicsinbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Dessa vez você errou, mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics in Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.